Julgaram você antes de conhecê-lo. Criticaram você quando estava no seu pior momento. E quando finalmente teve coragem de fazer algo diferente com a sua vida, também o criticaram por isso. Você ficou em silêncio e o chamaram de indiferente. Falou com o coração e disseram que era exagerado. Foi gentil e viram isso como fraqueza. Foi firme e o chamaram de arrogante. E você, sem saber como lidar com tudo isso, foi engolindo. Como quem engole cacos de vidro. Como quem se esforça para não se quebrar por dentro enquanto sorri por fora. Com medo de dizer o que pensa. Com culpa por ser como é. Com vergonha de sentir o que sente. E por quê? Porque em algum momento da sua vida, você aprendeu que a crítica dói. Que a opinião dos outros pesa. Que ser julgado equivale a ser rejeitado. E que, portanto, para sobreviver, precisava se esforçar para agradar. Foi assim que você começou a viver em função dos outros. A tomar decisões baseado no o que vão dizer. A esconder partes de si que não se encaixavam. A calar ideias, mudar a forma de se vestir, ajustar o tom de voz, só para não incomodar ninguém. Mas com o tempo, você começou a perceber algo ainda mais duro. Não importa o quanto se esforce, vão criticá-lo de qualquer forma. E essa é uma das verdades mais dolorosas e libertadoras que você pode aceitar. Você pode viver de forma impecável, dedicar-se aos outros, trabalhar duro, fazer tudo certo, e ainda assim alguém vai julgá-lo, menosprezá-lo, invejá-lo ou falar mal de você. Às vezes pelo que faz, às vezes pelo que deixa de fazer, e muitas vezes simplesmente por ser quem é. Porque a crítica não fala sobre você, fala sobre o outro, sobre suas carências, sobre seus medos, sobre seus preconceitos, sobre sua dor não curada. Mas enquanto você não entender isso, continuará entregando sua paz a cada palavra ferina. Continuará carregando uma culpa que não é sua. Continuará se encolhendo para caber em moldes que nunca foram feitos para você. E isso o quebra. Não de uma vez, mas em pequenas fraturas emocionais. Dia após dia. Opinião após opinião. Repreensão após repreensão. Até que um dia você acorda e já não sabe mais quem é sem o filtro do julgamento alheio. Já aconteceu com você? Já se pegou reprimindo uma opinião só para evitar discussão? Já duvidou do seu valor só porque alguém o criticou com segurança? Já deixou de tentar algo que queria por medo de ser ridicularizado? Então este episódio é para você. Porque você não está aqui para agradar todo mundo. Não está aqui para viver segundo as expectativas dos outros. Não está aqui para evitar o julgamento alheio. Você está aqui para ser você. Com tudo o que isso implica. Com sua história. Com seus erros. Com suas feridas. Com suas convicções. Com sua forma única de ver o mundo. Mas para sustentar tudo isso sem se quebrar, você precisa de algo mais que autoestima. Precisa de treinamento emocional. Precisa de força interior. Precisa de uma filosofia prática que o lembre que o problema não é a crítica, e sim sua reação a ela. E esse treinamento você não vai encontrar em frases motivacionais, nem em promessas vazias. Você vai encontrar no estoicismo. Uma filosofia que não ensina a ignorar o que dói, mas sim a se fortalecer até que a dor já não o governe. Porque a crítica não vai desaparecer, sempre haverá alguém com algo a dizer. Mas você pode deixar de receber isso como ferida e começar a vê-la como ruído. Como um eco que não toca mais o seu centro. Como palavras que passam direto, porque já não pertencem a você. E isso não é indiferença, é clareza. É maturidade emocional. É liberdade. O que vamos compartilhar hoje não é um conjunto de dicas para responder melhor ou vencer o argumento. Você não está aqui para se tornar alguém que sempre tem razão. Você está aqui para se tornar alguém que não precisa mais de validação. Alguém que não se encolhe diante de uma crítica. Alguém que não se envenena com uma opinião alheia. Alguém que não se trai para agradar. Porque você não é obrigado a explicar sua vida. Não precisa justificar suas decisões. Não precisa de permissão para ser quem é. Mas sim, precisa de firmeza para sustentá-lo. De temperança para se manter em pé. De consciência para não ceder à pressão externa.
e de humildade para ouvir o que serve e soltar o que não serve. Esse é o objetivo. Não ser intocável, mas ser íntegro. Não deixar de sentir, mas deixar de ceder. Não evitar críticas, mas tornar-se imune a elas. E se é isso que você está buscando, está exatamente onde deveria estar. Este não é um espaço para gritar mais alto. É um espaço para enraizar sua alma, para aprender a viver com clareza mesmo quando apontam o dedo, para escolher sua liberdade emocional em vez do julgamento alheio. Porque a paz não está no silêncio dos outros, está na sua firmeza interna, na sua capacidade de não se perder cada vez que o mundo tenta apontar seus defeitos. É aqui que essa prática começa, e será desconfortável. Será desafiador, mas também será uma das decisões mais corajosas que você tomará em sua vida. Deixar de viver sob o peso do que os outros pensam e começar a viver em paz consigo mesmo. Antes de começarmos, quero que declare seu compromisso deixando nos comentários: a partir de hoje, não serei escravo das minhas emoções. Essa frase será sua âncora, um lembrete de que você está aqui para recuperar seu poder interior, não para continuar reagindo a partir da ferida. Este é o momento de provar a si mesmo que sua paz não depende do que sente, mas do que escolhe fazer com o que sente. Sem mais demora, vamos começar. Primeira lição estoica. Quem critica, fala a partir da própria carência. Você já foi criticado mais vezes do que consegue lembrar. Às vezes diretamente, com palavras duras, cruas, sem filtro. Outras vezes, com silêncios que pesam mais que gritos. Com olhares que julgam, com comentários disfarçados de boas intenções. Com frases que começam com um "só digo isso porque gosto de você" e terminam deixando uma ferida invisível que ninguém mais vê, mas que você não consegue deixar de sentir. E o mais confuso de tudo é que muitas dessas críticas vieram de pessoas próximas. Família, amigos, parceiros, pessoas a quem você abriu o seu mundo sem defesas. Pessoas cuja opinião não apenas ouvia, mas que o afetava profundamente. E então, como não se magoar? Como não levar para o lado pessoal quando quem critica é alguém que deveria conhecê-lo? Como não se quebrar quando, justamente no momento em que estava mais vulnerável, alguém usou suas falhas como arma? Como não duvidar de si mesmo quando até os mais próximos questionam seu valor? A resposta estoica não é negar a dor, não é se endurecer como se nada importasse. É, pelo contrário, olhar além do julgamento e compreender de onde realmente nasce essa crítica. Marco Aurélio escreveu isso com a serenidade de quem já enxergou a alma humana em seu estado mais nu. Quando alguém o culpa ou odeia, ou quando os homens o acusam ou insultam, aproxime-se de suas almas, penetre nelas e veja que tipo de pessoas são. É isso que fazemos aqui. Nos aproximamos da alma de quem critica. Porque só quando você entende isso, pode deixar de carregar o que não lhe pertence. Só quando compreende que a crítica fala mais sobre o outro do que sobre você, pode começar a soltar esse peso. Quem o critica com dureza, provavelmente não sabe como tratar a si mesmo com compaixão. Quem zomba da sua sensibilidade provavelmente teme mostrar a própria. Quem aponta seus erros em voz alta provavelmente não suporta encarar os próprios em silêncio. E quem o julga por se arriscar, provavelmente tem adiado demais os próprios sonhos. Mas você não pode viver carregando as sombras dos outros. Não pode passar a vida explicando cada passo, pedindo permissão para ser, adaptando-se para evitar ser julgado. Porque se fizer isso, você se perde. Você se dilui e acaba vivendo uma versão de si que não é livre, mas programada pelo medo. O estoico aprende a ver as críticas pelo que elas são, projeções emocionais. E, nessa compreensão profunda, nasce a paz. Porque você já não se pergunta: por que ele disse isso? O que eu fiz de errado? Será que o que ele pensa de mim é verdade? Mas muda a pergunta para algo muito mais sábio. O que há dentro dessa pessoa para que ela diga isso? Que carência a leva a projetar isso em mim? E por que eu deveria permitir que os medos dela entrem na minha mente? Isso não é arrogância, é clareza.
É o limite saudável que o estoico coloca entre o externo e o interno, entre o que recebe e o que deixa passar, entre o que escuta e o que decide não carregar. E sim, às vezes a crítica pode conter algo útil, algo que revela uma incoerência, uma área para melhorar, um ponto cego. Mas só poderá enxergar isso com sabedoria se você já não estiver ferido pelo julgamento. Só a partir da calma você pode discernir entre uma crítica que constrói e uma que apenas projeta. Porque quando está ferido, qualquer palavra machuca. Mas quando está centrado, você consegue olhar à distância. Não a partir da emoção, mas da virtude. Aí está a prática. Na próxima vez que alguém o criticar, não responda imediatamente. Respire. Faça silêncio. E em sua mente, repita: essa crítica fala mais do mundo dele do que do meu. Não me define, não me atravessa, apenas me toca e passa. O que ele disser ficará com ele, a menos que eu escolha tornar isso meu. Porque, na verdade, o controle é seu. Não sobre o que o outro diz, mas sobre o que você permite que entre em sua alma. E esse filtro se chama consciência. Esse muro se chama temperança. Esse escudo se chama filosofia vivida. Quando você faz esse trabalho interno, algo muda. Você já não se defende desesperadamente. Já não precisa explicar seu valor. Já não busca a aprovação disfarçada de humildade. Você simplesmente caminha com firmeza, com coerência, com paz. E se alguém critica, você observa. E se alguém julga, você filtra. E se alguém fere, você escolhe não carregar esse veneno. Porque entende que o julgamento dele não é seu reflexo, é o espelho dele. E você já não quer mais se enxergar num vidro quebrado. Você está criando seu próprio reflexo a partir da virtude, a partir da verdade, a partir do seu centro. Aí está o seu poder, aí começa a sua liberdade. E nenhum julgamento externo tem autoridade sobre isso. Segunda lição estoica: a crítica só dói se você a aceita como verdade. As palavras têm poder, mas só se você lhes der esse poder. Alguém pode dizer: você não serve para isso. E se você acreditar, dói. Alguém pode chamá-lo de instável. E se você aceitar, você se desestabiliza. Podem julgá-lo, rotulá-lo, diminuí-lo, mas essas palavras, por si só, não têm força para feri-lo. É sua mente que abre a porta para elas. Epicteto ensinava com uma clareza brutal: não somos afetados pelo que os outros dizem, mas pelo que acreditamos sobre o que dizem. E nessa frase está a chave para se libertar, de uma vez por todas, do sofrimento causado pelas críticas. Na maioria das vezes, o julgamento externo não dói pelo que ele é, mas pelo que ele ativa dentro de você. Se alguém lança uma crítica que não ressoa com você, provavelmente não o afeta. Mas, se uma parte sua duvida, se há insegurança, se existem feridas não cicatrizadas, então essa crítica se crava como uma flecha em carne viva. E não porque seja verdadeira, mas porque você já a temia. Por isso, quando alguém diz algo que o machuca, o primeiro passo não é se defender. O primeiro passo é olhar para dentro. Não para se culpar, mas para observar com honestidade. Por que isso me afeta? Que parte de mim deu autoridade a essas palavras? Que ferida elas estão tocando que ainda não foi curada? Quando você faz isso, para de lutar fora e começa a curar por dentro. Porque, se a crítica ainda o domina, não é porque o outro tem razão. É porque você ainda não se sente firme na sua verdade. E isso não é fraqueza, é humanidade. Todos temos pontos sensíveis, áreas em que ainda duvidamos de nós mesmos. Feridas que não se veem, mas que estão lá, esperando que alguém diga exatamente aquela palavra que ativa a dor. E quando isso acontece, reagimos. Nos irritamos, nos fechamos, nos defendemos, nos calamos. Mas raramente nos questionamos, e é isso que o estoicismo propõe. Trocar a reação pela reflexão. Observar cada emoção como uma bússola. Usar cada crítica como uma oportunidade para revisar seu mundo interno. Porque, quando você percebe que a dor não vem de fora, mas do que você acredita sobre o que está fora, você recupera o poder. Você não precisa mudar o outro. Não precisa convencer ninguém.
só precisa deixar de validar o que não é seu. A crítica só vira ferida quando você a aceita como verdade. Mas se você aprende a observá-la sem absorvê-la, a ouvi-la sem se identificar, a filtrá-la com seu próprio critério, então ela não pode mais feri-lo. E esse é o verdadeiro poder emocional. Decidir quais palavras entram na sua mente e quais ficam do lado de fora. Imagine isso. Você está em uma reunião, apresenta uma ideia e alguém diz: "Não acho que isso funcione. Você não tem experiência suficiente." Se você acredita que não é capaz, essa frase será devastadora. Mas se você sabe o seu valor, o que estudou, o que construiu, essa crítica passa direto, como uma folha ao vento, sem peso, sem veneno, sem eco, porque você decidiu não torná-la sua. E aí está a diferença entre sofrer e aprender. Não se trata de ignorar todo julgamento. Trata-se de não aceitar como verdade aquilo que não o constrói, de escolher conscientemente o que o define e o que não. E sim, no início pode ser difícil, porque você passou anos acreditando que o que os outros dizem tem mais peso do que sua própria voz, porque você cresceu esperando aprovação. Porque aprendeu que, se alguém o critica, é porque você fez algo errado. Mas agora você tem outra opção: desaprender isso. Pode escolher transformar cada crítica em uma pergunta, não em uma sentença. Pode se perguntar: isso é verdade? Isso me ajuda a crescer? Ou é apenas uma projeção do outro que não preciso carregar? E se a resposta não soma, solte, sem culpa, sem necessidade de se defender, sem rancor, porque a crítica que você não aceita não fere. E a crítica que você entende liberta. O que os outros dizem sobre você não tem poder, até que você decida que tenha. E se você decidir que não tem mais, então dê um passo gigante rumo à sua liberdade emocional. Lembre-se disso. Sua mente é seu espaço mais sagrado. Nem todos merecem acesso, nem toda palavra merece ficar, nem toda crítica merece sua atenção. E você tem o direito e a responsabilidade de proteger esse espaço com firmeza. Então, da próxima vez que alguém o criticar, não se apresse em responder. Não corra para engolir a culpa. Faça uma pausa, respire e pergunte a si mesmo: isso é verdade ou só é barulho? E depois decida, com calma, com clareza, com consciência. Isso é o que um estoico faria. E isso é o que você pode praticar a partir de hoje. Duvidar de si toda vez que o criticam não significa que você é fraco. Só revela que ainda está entregando o seu valor nas mãos de outras pessoas. Se você já se sentiu diminuído por palavras que não o definem, inscrever-se aqui pode parecer um simples clique. Mas neste espaço é um ato de liberdade. Isso nos permite continuar criando este refúgio para quem já não quer viver condicionado pela opinião alheia. Aqui você aprenderá a ser fiel a si mesmo, mesmo quando for questionado. Sua firmeza não é arrogância, é dignidade. Terceira lição estoica: buscar aprovação é o caminho mais rápido para o sofrimento. Todos queremos ser aceitos. Desde pequenos buscamos um olhar que nos valide, uma voz que nos diga: você está bem assim. Mãos que nos sustentem quando sentimos que não pertencemos. Mas chega um momento na vida, e tomara que esse momento seja hoje, em que você precisa se perguntar com brutal honestidade: quanto estou me traindo só para agradar? Quantas vezes calei minha verdade só para não ser rejeitado? Quantas vezes me vesti do que esperavam, me comportei como se supunha, fingi concordar, só para não incomodar? A necessidade de aprovação pode parecer inofensiva, mas é uma das formas mais sutis de escravidão emocional. E ninguém explicou isso com tanta clareza quanto Sêneca ao dizer: nada é mais miserável do que depender da opinião alheia para saber se é feliz ou não. Se você precisa que os outros concordem com você para se sentir em paz, então essa paz não é sua. É emprestada, condicionada, frágil. E o pior, pode desaparecer a qualquer momento, com uma crítica, com um olhar atravessado, com uma frase maldosa, com um comentário nas redes sociais. Quando você vive dependente do curti, do você fala tão bem, do te admiro tanto,
Você está se entregando por completo. Está deixando que seu valor seja definido por outra pessoa. E não existe prisão maior que essa. Porque no dia em que não aprovarem o que você faz, você vai sentir que algo dentro de si se quebrou. No dia em que não gostarem do seu caminho, você vai duvidar se deve mudá-lo. No dia em que não te reconhecerem, você vai se sentir invisível. E tudo isso por ter construído sua identidade sobre uma base que você não controla. O estoicismo é firme nesse ponto. A liberdade começa quando seu próprio julgamento basta para você viver em paz. Quando sua bússola interna é mais forte que qualquer aplauso ou rejeição externa. Porque sim, o reconhecimento pode ser agradável, mas não deve ser necessário. Porque sim, é bom quando alguém valoriza o que você faz. Mas isso não pode ser seu combustível. Porque sim, pode doer não ser compreendido. Mas isso não deve te destruir. E aqui está onde muitos se confundem. Acham que ser forte emocionalmente é não precisar de ninguém. E não é assim. A fortaleza estoica não está em se isolar. Está em poder estar entre a multidão sem se perder nela. Está em poder conviver, compartilhar, amar, sem depender. Quando você age buscando aprovação, cada decisão vira uma estratégia. Você não vive, você atua. Não flui, você se edita. Não se expressa, você calcula. E o pior, muitas vezes nem sabe mais o que realmente quer, porque está ocupado demais tentando adivinhar o que os outros querem de você. Mas viver assim tem um preço. Você perde autenticidade, perde energia e, o mais doloroso, perde tempo. Tempo que poderia estar usando para crescer naquilo que ama. Tempo que poderia estar dedicando à construção de um caminho com sentido. Tempo que não volta. Por isso esta lição é tão importante. Porque cada minuto que você vive para agradar os outros é um minuto que não viveu para si. O estoicismo propõe uma saída clara. Viver em coerência com sua natureza. Marco Aurélio repetia isso várias vezes em suas meditações. A melhor maneira de viver é sendo você mesmo e agir em harmonia com o que a natureza espera de você. E essa natureza não é outra coisa senão sua essência, seus valores, seu propósito, sua voz interna. Quando você faz isso, as críticas já não doem da mesma forma, porque você não está esperando que te validem. Você está apenas expressando o que é. E isso, quando é real, não precisa de explicação. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas vivem exaustas, ansiosas, frustradas, só por tentar corresponder a expectativas que nunca foram delas? Quantas se sentem vazias depois de conquistar o que todo mundo queria, mas não o que elas desejavam? É isso que acontece quando você faz da aprovação sua bússola. Você termina em um lugar que não reconhece e nem sabe como chegou lá, mas você ainda está em tempo. Em tempo de recuperar seu centro. Em tempo de se perguntar: isso é o que eu quero ou é o que alguém me disse que eu deveria querer? E se a resposta for a segunda, solte. Sem culpa, sem medo, sem ressentimento. Porque toda vez que você escolhe sua verdade, mesmo que desagrade, você está se libertando. E mesmo que no começo doa, mesmo que te olhem estranho, mesmo que você perca aplausos, o que você ganha é imenso: sua paz, sua integridade, sua liberdade. Você não veio a este mundo para agradar a todos. Você veio para ser quem é. E se isso incomodar alguém, que se incomode. Mas você não precisa carregar essa culpa. Da próxima vez que sentir o impulso de se mudar para ser aceito, lembre-se disso. Quem exige que você se traia para poder amar você, não te ama. E quem realmente te ama, nunca vai pedir que você deixe de ser quem é. Então hoje, faça uma promessa a si mesmo. Vou viver a partir da minha verdade. Não para agradar, mas para honrar quem sou. Esse é o primeiro passo para parar de sofrer por aprovação. E o início de uma vida autêntica, firme e profundamente sua. Quarta lição estoica. Ninguém julga a partir da tua experiência real. É fácil opinar de fora. É fácil apontar o dedo quando não se conhece o peso do que você carrega. É fácil criticar quando não se viveu a tua história. Mas você sabe o que enfrentou. Você sabe o que custou se levantar a cada manhã.
Você sabe quantas vezes chorou em silêncio para que ninguém visse. Você sabe os sacrifícios que fez, os medos que encarou, as quedas que sofreu e mesmo assim teve coragem de tentar de novo. E mesmo assim, basta uma frase, basta um olhar, um comentário, um julgamento frio e superficial para que alguém ache que tem o direito de definir quem você é. Mas há algo que você precisa entender com clareza. Quem te critica de fora não sabe o que queima por dentro. Marco Aurélio escreveu com precisão: todo julgamento externo é parcial, pois nasce do que o outro percebe, não do que você é. E o que o outro vê? Vê um fragmento, uma parte, uma cena isolada do filme completo que é a tua vida. E mesmo assim, opina. Mesmo assim, te rotula. Mesmo assim, diz o que você deveria ter feito, como deveria ter se sentido ou o quão bem está indo segundo os padrões dele. Mas esse julgamento com o que ele compara? Com a própria história, com as próprias crenças, com as próprias feridas, não com a tua realidade, não com as tuas batalhas, não com o teu contexto. É por isso que viver condicionado pelo que os outros pensam é tão injusto, porque eles estão opinando sobre uma versão distorcida de você, uma versão construída com as limitações deles, não com a tua verdade. E o mais doloroso é que muitas vezes você acredita, engole aquela opinião, transforma em voz interna e deixa que ela te molde, te defina, te machuque. Mas hoje quero que entenda algo que pode te libertar. Ninguém pode te julgar com justiça se não viveu tua história por completo. Ninguém, nem sua família, nem seus amigos, nem colegas, nem pessoas da internet. Ninguém. Só você sabe o que te moldou. Só você sabe os limites que superou. Só você sabe as decisões que teve que tomar no meio do caos. E isso não significa que você seja perfeito. Significa que você é humano. E como todo humano, está em processo, em construção, em evolução. Por isso, o estoicismo insiste tanto. Não se perturbe com o que os outros pensam. Ocupa-se do que você faz. Porque se você ficar preso tentando se justificar, tentando explicar cada passo, defender cada escolha, estará desperdiçando energia numa guerra inútil. Há de tentar fazer alguém que nunca caminhou nos seus sapatos entender o caminho que você escolheu. E essa não é a tua tarefa. A tua tarefa não é educar cada crítico. Não é convencer cada observador. É viver com clareza, com coerência, com consciência. E desse lugar, soltar. Soltar a necessidade de aprovação. Soltar a culpa por não ser compreendido. Soltar a angústia por não corresponder às expectativas alheias. Porque essas expectativas, na maioria das vezes, não têm nada a ver com você. São projeções, são medos, são frustrações disfarçadas de conselhos. E sabe qual é uma das armadilhas emocionais mais perigosas? Acreditar que os outros te conhecem melhor do que você mesmo. Não, isso é falso. Eles te veem de fora. Você se vive por dentro. E essa diferença é abismal. Você sente o que te acontece. Eles apenas interpretam. Você conhece os seus motivos. Eles apenas enxergam os resultados. Por isso, em vez de tentar caber nas opiniões dos outros, pergunte-se: estou sendo fiel ao que sei que é certo para mim? Essa é a única medida justa. Essa é a bússola que não falha. E se um dia você duvidar, se uma crítica te afetar, se cair na armadilha de querer se justificar de novo, lembre-se disso. As pessoas só veem o capítulo que você está mostrando. Não conhecem os capítulos anteriores. Não sabem o que você teve que atravessar para chegar até aqui. Então não se deixe definir por elas. Deixe-se definir pelo seu esforço, pela sua coragem, pela sua capacidade de seguir em frente quando ninguém entendia por que você ainda tentava. Essa é a sua verdade. E ela é mais valiosa do que qualquer julgamento externo. A partir de agora, quando alguém te criticar, respire fundo. Não reaja, não se justifique. Não entre no jogo deles. Apenas diga a si mesmo: você não sabe o que eu vivi, e não preciso que saiba para continuar avançando. Essa é a atitude estoica. Essa é a verdadeira força interior. A que não precisa de explicações. A que não implora por compreensão.
A que sabe que a única aprovação que importa é a própria. Quinta lição estoica. O silêncio também é uma resposta. Existe uma armadilha sutil e silenciosa na qual muitas pessoas caem ao receber uma crítica. A necessidade imediata de se defender, de esclarecer, justificar, explicar, reagir. É quase instintivo. Alguém lança um julgamento e o ego se ativa, como se de repente nossa dignidade dependesse de corrigir o outro, de provar que está errado, de impor nossa versão da verdade. Mas na realidade, na maioria dos casos, o esforço em se explicar só alimenta o jogo de quem quer nos desestabilizar. E ao cair nessa dinâmica, sem perceber, entregamos exatamente o que essa pessoa buscava: nossa energia. Epicteto disse com clareza: não respondas com raiva a quem te insulta. A ação é dele. A tua reação também é tua. E essa reação, mesmo que silenciosa, é uma escolha tua. É aqui que entra uma das virtudes mais desafiadoras do estoicismo: a arte de calar com propósito. Mas como se alcança isso num mundo onde o ruído é constante? Numa era em que todos parecem ter opinião sobre tudo e onde aprendemos que ficar calado é sinal de fraqueza ou falta de caráter. Como saber quando falar e quando se calar? A resposta está na tua paz. Se falar te tira a paz, te empurra a se justificar, a perder o controle emocional, a entrar em batalhas inúteis, então teu silêncio será tua maior força. Não se trata de reprimir, mas de escolher. Não é fugir do conflito, é priorizar o essencial, teu equilíbrio interno. Muitos não entendem que não responder não é submissão. É, muitas vezes, uma declaração de poder. O silêncio pode ser um muro inquebrável diante de ataques verbais vazios. Um escudo invisível que mostra que teu valor não depende de ter sempre a última palavra. Que tua identidade não está em jogo. Que você não precisa provar nada para continuar em paz consigo mesmo. Lembre-se, quem precisa gritar é quem carece de argumentos. Quem precisa ferir com palavras é quem já está ferido por dentro. E quem precisa que você reaja só está tentando validar o próprio vazio. Não alimente essa roda. Não entre nesse jogo. Porque se há algo que o estoico sabe é que nem toda batalha merece ser lutada. Algumas se vencem simplesmente não sendo travadas. Outras simplesmente não estando. E outras deixando que o tempo e teu silêncio falem por ti. Pense nas vezes em que você se defendeu e se desgastou inutilmente. Você realmente conseguiu algo? Mudou a opinião do outro? Curou algo dentro de si? Na maioria das vezes, não. Apenas perdeu energia, horas de sono, paz interior, tentando corrigir o olhar de quem não quer enxergar. Em contrapartida, quando você se mantém firme no silêncio, quando se apoia no autocontrole e escolhe não cair, você cresce por dentro. Você se fortalece, você se torna rocha diante do vento. Porque só quem domina a si mesmo pode ignorar o barulho externo. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é ser diferente de quem causou o dano. E essa diferença começa quando você não se rebaixa ao mesmo nível, quando não responde a cada crítica, quando não age a partir da ferida, mas sim da virtude. Há críticas que merecem ser ouvidas, e outras que merecem apenas tua indiferença. Saber distingui-las é sabedoria. Mas mesmo quando uma crítica toca um ponto sensível, você pode respirar, reconhecer a emoção e escolher não reagir. Você pode observar como teu corpo se tensiona, como tua mente quer responder, e ainda assim escolher não fazer isso. Isso é poder. Isso é maestria emocional. Isso é liberdade. E claro, haverá quem diga: mas se eu não me defender, o que os outros vão pensar? Que eles têm razão. Deixe que pensem. Mentes pequenas sempre buscarão interpretações que encaixem com sua visão limitada de mundo. Você não está aqui para satisfazer expectativas alheias. Você está aqui para viver em coerência com os seus valores, não com os medos dos outros. O silêncio não é a ausência de resposta. É, muitas vezes, a resposta mais elevada. Porque não há argumento mais poderoso que a serenidade de quem não precisa vencer discussões para estar em paz.
E quando você consegue isso, quando verdadeiramente consegue manter a calma em meio ao julgamento, então sabe que transcendeu o poder da crítica. Te convido a refletir. Que críticas te roubam a paz? Que pessoas aprenderam que podem te controlar através das palavras? Para quem você está entregando sua energia ao sentir que precisa sempre responder? Faça uma pausa. Respire. Nem todos precisam te entender. Você não precisa da última palavra. Não é necessário explicar tua verdade a quem não está pronto para enxergá-la. Teu silêncio não é fraqueza, é maturidade, é força, é liberdade. Sexta lição estoica. Se você não respeita o crítico, ignore a crítica. Imagine por um instante que está andando pela rua e um desconhecido grita: "Você é um fracasso." Agora pense na sua reação. Você para? Isso te afeta? Muda o seu dia por essas palavras? Provavelmente não, porque você não conhece essa pessoa e, mais importante ainda, você não respeita a opinião dela. Então, por que permite que certos comentários de pessoas que você mal valoriza te machuquem tanto? A resposta é simples, mas desconfortável. No fundo, você ainda está dando poder a vozes que não o merecem. Não porque o tenham conquistado, mas porque você, sem perceber, os concedeu. Epicteto expressava isso com firmeza. Não são as coisas que nos ferem, mas nossa opinião sobre elas. E essa opinião inclui a estima que damos a quem nos critica. Se a fonte da crítica não é digna de respeito, então o julgamento também não é. E mesmo assim, carregamos essas palavras como se viessem de um sábio. Quantas vezes você perdeu a paz por um comentário de alguém cuja vida você não admira? Quantas vezes você duvidou de si por uma opinião dita sem compaixão, sem conhecimento, sem intenção de ajudar? A crítica que vem de alguém que você não respeita deveria ter o mesmo peso que um sussurro ao vento. Mas é difícil, porque fomos ensinados a buscar validação, a agradar, a procurar aprovação, até mesmo de quem não demonstrou merecer isso. A lição estoica aqui é clara. Não entregue autoridade emocional a quem não demonstrou sabedoria, integridade ou empatia. Pergunte-se com sinceridade: essa pessoa vive com virtude? Age com coerência? Leva uma vida que eu admiraria? É alguém que percorreu um caminho de verdade e crescimento? Se a resposta for não, então as palavras dessa pessoa não merecem ser semeadas em sua mente. Você pode ouvi-las sim, mas não precisa adotá-las, nem se defender delas, muito menos acreditá-las. Sêneca dizia: o sábio é aquele que não se abala com o insulto, pois sabe que o insulto não o define. Isso não é arrogância, é discernimento. É saber diferenciar a crítica que vem da virtude daquela que nasce da ignorância ou da frustração. Muitos dos que criticam não querem ajudar. Querem projetar suas próprias inseguranças em você. Fazem isso a partir do medo de encarar a si mesmos, da inveja, da incapacidade de construir algo com valor, e por isso derrubam o que não entendem. São vozes ocas que fazem barulho porque ainda não aprenderam a ressoar com propósito. E você? Vai viver reagindo a cada ruído? Ou vai proteger sua paz como um estoico, com firmeza, clareza e limites? Aprender a ignorar é um ato de amor próprio, não para negar a crítica, mas para hierarquizá-la. Porque há críticas que podem te ajudar a crescer, mas só se vierem de quem tem raízes profundas. Imagine que você é uma árvore robusta que sobreviveu a tempestades, invernos e secas. E chega uma criança, sem saber de climas nem raízes, e diz que suas flores deveriam ser de outra cor. Você vai derrubar seus galhos por isso? Ou vai permanecer firme, sabendo o caminho que percorreu até aqui? A maturidade emocional se manifesta quando você aprende a distinguir entre o que merece sua energia e o que não merece. Quando você decide parar de viver para se explicar, se defender ou agradar a todos. Quando você entende que sua paz não pode depender do julgamento de cada voz que te rodeia. E não se trata de ser insensível. Trata-se de escolher com sabedoria. De construir uma muralha interna que filtra, que observa, que avalia. Nem toda crítica é lixo, mas tampouco toda crítica é ouro,
Sua tarefa é aprender a diferenciar. Faça uma lista, escreva, se necessário. Enumere as pessoas cuja opinião você realmente valoriza. Pergunte-se por que você as respeita. E depois compare essa lista com quem mais te critica. Elas coincidem? Se não coincidem, a resposta é simples. Você não deve uma única explicação a essas pessoas. O estoico não é quem não ouve. É quem ouve com discernimento. É quem mantém seu centro mesmo quando vozes externas tentam abalar. É quem entende que a crítica é inevitável, mas sofrer com ela é opcional. E que muitas vezes o maior ato de amor próprio é olhar com compaixão para o crítico e seguir seu caminho. Hoje, se alguém te criticar, pare por um segundo. Não para se defender, mas para perguntar a si mesmo: eu realmente respeito essa pessoa? Se a resposta for não, então sorria por dentro, porque você acaba de recuperar um pouco mais da sua liberdade emocional. Uma liberdade que não se compra, não se herda, não se finge. Ela se constrói cada vez que você escolhe não ser definido por vozes que não conhecem a sua alma. Esse é o caminho do estoico. E agora que você o conhece, o resto depende de você. Se chegou até aqui, é porque está pronto para deixar de permitir que a opinião alheia defina o seu valor. Inscreva-se e comente. Sou mais do que as palavras deles, para reafirmar seu compromisso com uma vida em paz consigo mesmo. Esse é apenas o primeiro passo rumo a uma existência onde a crítica já não condiciona sua essência. Ao chegar à 9ª lição, você descobrirá uma revelação que pode te libertar de anos de dependência emocional. Não perca, pode ser o escudo que sua alma tanto precisava. Continuamos. 7ª lição estoica. Seus atos falam mais alto do que qualquer crítica. Há algo profundamente libertador em parar de discutir com o mundo. Em compreender que por mais que você se explique, se justifique ou se defenda, sempre haverá alguém que irá interpretar mal suas intenções, questionar suas decisões ou criticar o modo como você escolhe viver. E mesmo assim, você continua tentando convencer, agradar, ser compreendido. Mas me diga, quantas vezes você sentiu que suas palavras não bastam? Que por mais argumentos que ofereça, a crítica persiste? Que seu esforço, sua entrega, suas intenções continuam sendo reduzidas a um julgamento superficial? É frustrante. E cansa. Até que você compreende uma verdade essencial que Marco Aurélio repetia incansavelmente. Não responda com palavras, responda vivendo. Porque quando seus atos são coerentes, você não precisa convencer ninguém. Quando sua vida é firme, suas decisões são claras e sua direção é constante, até os mais céticos se calam. Não porque você venceu a discussão, mas porque conquistou autoridade moral. O estoico não desperdiça energia se defendendo de cada crítica. Não porque não se importe, mas porque sabe que a coerência tem uma força que as palavras não alcançam. Uma vida vivida com virtude é uma declaração impossível de refutar. Não há discurso mais poderoso que um exemplo constante. Não há defesa mais sólida que um caminho íntegro. Não há melhor forma de silenciar o julgamento externo do que seguir com firmeza, sem alterar sua rota a cada opinião passageira. E essa é a chave. Não apenas seguir, mas seguir com virtude. Porque se você responde à crítica com ódio, a crítica vence. Se responde à ofensa com ressentimento, a ofensa vence. Mas se continua crescendo em silêncio, cultivando seu caráter, caminhando com propósito, então é você quem vence. Não por derrotar alguém, mas por não ter se desviado de si mesmo. Pense nas pessoas que mais te impactaram na vida. Foram grandes oradores? Ou foram pessoas que simplesmente viveram com integridade, mesmo sem aplausos? A coerência não precisa de microfone. Ela fala em cada gesto, em cada renúncia feita por lealdade aos próprios valores, em cada limite estabelecido sem elevar a voz, em cada momento em que você escolhe a paz em vez da razão. Sêneca dizia que o sábio basta a si mesmo, não por soberba, mas porque aprendeu que a maior vitória é permanecer fiel à sua virtude quando tudo ao redor o empurra para reagir. E sim, às vezes dói. Dói quando não reconhecem seu esforço. Dói quando te criticam sem conhecer sua história. Dói quando seus silêncios são mal interpretados.
Mas quando você aprende a se sustentar em si mesmo, essa dor deixa de te dominar. Porque você entende que sua meta não é silenciar a crítica. Sua meta é viver com tanta firmeza que a crítica se torne irrelevante. Olhe ao seu redor. Muitos falam, poucos fazem, muitos opinam, poucos constroem, muitos julgam, poucos se enfrentam. E você, a qual grupo pertence? Cada dia é uma oportunidade de decidir se vai viver reagindo ao barulho ou se vai se tornar uma presença tão clara que o barulho não te alcança. Te criticam por ser firme? Seja ainda mais firme. Te criticam por impor limites? Coloque-os com mais amor e clareza. Te criticam por não seguir a multidão? Abençoe sua diferença e siga seu caminho. Porque o tempo coloca tudo em seu lugar. E enquanto muitos se desgastam discutindo, você avança. Enquanto muitos tentam agradar a todos, você escolhe estar em paz consigo. E isso é ser invencível. A crítica dói mais quando você está inseguro do seu caminho. Mas quando você tem clareza, a crítica perde poder. Não porque desapareça, mas porque você deixa de alimentá-la com sua atenção. Deixe que seus atos falem. Deixe que seu exemplo ilumine. Deixe que sua constância desarme preconceitos. Não tente gritar seu valor. Viva-o. Epicteto deixou claro: se quiser melhorar, prepare-se para ser ridicularizado. Mas também disse que, se você permanecer firme, eventualmente aqueles que te ridicularizaram te admirarão em silêncio. Não porque você mudou para agradá-los, mas porque não mudou para agradá-los. Essa é a força do estoico. Não é frieza, não é indiferença, é inabalabilidade. E você também pode chegar lá. Quando suas decisões estiverem alinhadas com seus valores, quando você deixar de viver para agradar, quando sua paz interior se tornar mais importante do que sua imagem exterior. Hoje você pode escolher. Pode continuar se explicando ou pode seguir caminhando. Pode seguir preso nas opiniões alheias. Ou pode decidir viver com tanta coerência que seus atos falem por você. E quando fizer isso, quando se levantar a cada dia com a serenidade de quem não precisa convencer ninguém, quando seus passos refletirem o que suas palavras não precisam mais dizer, então você terá encontrado uma das formas mais poderosas de liberdade emocional. Aquela que não se conquista aos gritos, mas no silêncio. Que não se impõe, mas se ganha. Que não precisa de testemunhas, mas transforma tudo por onde passa. Porque no final, seu melhor argumento sempre será sua vida. 8ª lição estoica. A crítica externa jamais define sua identidade. Durante anos você viveu acreditando que era aquilo que os outros diziam de você. Que se alguém te chamava de fraco, então você era. Que se alguém te dizia egoísta, talvez você precisasse mudar. Que se não agradava, a culpa era sua. E assim, pouco a pouco, você foi entregando o poder de se definir. Cada palavra vinda de fora era uma sentença. Cada olhar alheio virava um julgamento silencioso. E cada crítica, um reflexo distorcido que você tomava como verdade. Mas me diga, quantas vezes essas críticas vinham de pessoas que mal te conheciam? De pessoas que viram apenas um fragmento mínimo da sua história e mesmo assim se acharam no direito de te julgar por completo. Nos ensinaram a temer o que vão dizer, mais do que a ouvir o que sentimos. A buscar aceitação antes de buscarmos autoconhecimento. A reagir a cada opinião em vez de construirmos uma identidade firme, de dentro para fora. Epicteto explicou isso com uma clareza brutal. Não somos perturbados pelas coisas, mas pelas opiniões que temos sobre elas. E isso também se aplica às opiniões que os outros têm sobre nós. Porque, na verdade, essas palavras não têm nenhum poder, até que você escolha dar-lhes significado. Pense assim: quando alguém te chama de fracassado, mas você sabe que está aprendendo, quem está com a razão? Quando te acusam de ser frio, mas na verdade você está apenas curando feridas profundas, quem enxerga com clareza? Quando te rotulam de arrogante, mas no fundo você está protegendo sua dignidade. Quem conhece a verdade? A crítica não define, ela apenas revela as lentes de quem a emite.
E se você não filtrar essas palavras com discernimento, acabará carregando identidades que nunca foram suas. É por isso que o estoicismo insiste tanto na interioridade, em construir uma imagem de si mesmo que não dependa do reflexo nos olhos dos outros, mas que se sustente, firme e clara a partir dos seus valores, das suas ações e da sua verdade. Sêneca dizia sem rodeios: a maior escravidão é depender do julgamento dos outros. E ele tinha razão, porque quando sua identidade é construída de fora para dentro, qualquer crítica vira uma ameaça. Mas quando ela é construída de dentro para fora, a crítica se torna apenas um ruído de fundo. Há uma diferença enorme entre ouvir com humildade e deixar-se definir pelo que dizem de você. Ouvir te permite crescer, mas assumir cada opinião como verdade te prende numa prisão invisível. Olhe para dentro. Quantas vezes você deixou de agir por medo de ser julgado? Quantas vezes se calou por medo de parecer fraco? Quantas vezes se traiu só para evitar uma crítica? E o pior, quantas vezes você acreditou que era aquilo que diziam que você era? Mas chega, hoje você pode interromper esse ciclo. Hoje você pode olhar para dentro e começar a lembrar quem você é, além de todo julgamento externo. Você é sensível? Isso não é fraqueza, é profundidade. Você é firme? Isso não é arrogância, é clareza. Você é reservado? Isso não é frieza, é proteção. Você é intenso? Isso não é exagero, é paixão. As palavras dos outros não têm como abarcar sua complexidade. Não conseguem compreender o peso dos seus silêncios, nem a origem das suas decisões. Não podem te definir, porque não caminharam nos seus passos, nem sentiram suas batalhas. Por isso, o verdadeiro trabalho não é silenciar as vozes externas, é fortalecer a sua, essa voz interna que sabe quem você é. Aquela que esteve contigo em cada queda. Aquela que não te julga, mas te guia. E sim, talvez essa voz tenha sido calada pelo barulho alheio muitas vezes. Mas ela não está quebrada. Ela só precisa que você volte a escutá-la, que devolva a ela o lugar que merece, que permita que seja ela, e não o mundo, a te definir. Porque só você sabe o quanto já avançou. Só você sabe quanto custou perdoar, quanto doeu soltar, o que significou seguir em frente. E isso não pode ser medido por uma crítica. Marco Aurélio compreendia isso com sabedoria inabalável. A alma torna-se invencível quando deixa de ser escrava das opiniões. E você está aqui para construir essa invencibilidade, não como uma armadura, mas como uma raiz. Uma raiz que se aprofunda tanto na sua verdade que nenhum vento externo pode arrancá-la. Da próxima vez que alguém te criticar, pare, não para se defender, mas para observar. Isso vem de alguém que realmente te conhece? Reflete uma verdade que ressoa contigo? Ou é apenas um eco da dor, da ignorância ou do julgamento alheio? E então, decida. Decida se isso merece ou não um lugar dentro de você. Se esse julgamento tem valor ou se é apenas mais uma pedra no caminho que pode ser deixada para trás. Porque você não é o que dizem. Você é o que faz com o que dizem. Você é o que escolhe acreditar sobre si mesmo. Você é aquilo que sustenta, mesmo quando ninguém mais vê. E nessa escolha está sua liberdade. A liberdade de não reagir, mas de responder. De não se defender, mas de se reafirmar. De não destruir o outro, mas de se fortalecer. Quando você se torna imune à crítica, não é porque ela não te afeta mais, mas porque aprendeu que ninguém tem o direito de definir sua identidade. Ela é sua, só sua, e é sagrada. Se esse conhecimento está te fortalecendo, inscreva-se e faça parte deste refúgio onde aprendemos a proteger nossa paz e a não viver no ritmo das críticas alheias. Aqui cultivamos mente firme e alma livre. 9ª lição estoica. Criticar é fácil, viver com virtude não é. É fácil falar de fora. É fácil apontar defeitos, julgar decisões, zombar dos tropeços dos outros. Qualquer um pode emitir uma opinião. Qualquer um pode escrever um comentário ferino, emitir um julgamento sem conhecer, apontar o dedo sem sujar as mãos. Mas pouquíssimos
pouquíssimos têm a coragem de viver com coerência. Poucos escolhem o caminho difícil da virtude, da autoobservação, do autocontrole, da humildade. E você já sabia disso, mesmo que tenha demorado a aceitar, porque por muito tempo você se sentiu inferior diante de quem te criticava. Te fizeram duvidar das suas decisões, te fizeram se sentir insuficiente, inseguro, fraco. Mas com o passar dos anos, você foi despertando. Foi percebendo uma grande verdade: quem vive criticando não está vivendo bem. Os grandes sábios sabiam disso há séculos. Sêneca foi implacável ao dizer: é próprio de uma mente inferior olhar sempre para os defeitos dos outros. E ele tinha razão. Criticar é fácil. Não exige disciplina, nem coragem, nem experiência. Basta um pouco de orgulho e um lugar confortável de onde apontar. Viver com virtude, por outro lado, é outra história. Implica revisar seus pensamentos, questionar seus impulsos, corrigir-se sem testemunhas, aceitar os próprios erros e tentar de novo. Tudo isso enquanto o mundo aplaude os que gritam mais alto e ignora os que lutam em silêncio. Você sabe o quanto custa tentar fazer o certo quando ninguém reconhece. Sabe como dói errar e ainda assim não desistir. Sabe como pesa escolher o caminho certo quando o fácil está cheio de aplausos falsos. E mesmo assim, aqui está você, tentando, aprendendo, crescendo, enquanto outros apenas observam da margem e jogam pedras. Mas ouça isso com atenção. Não deixe que as vozes de quem não constrói destruam o que você está edificando. Porque uma vida com propósito não precisa de validação, precisa de convicção. Marco Aurélio resumiu isso numa frase que merecia estar tatuada na alma. A melhor forma de se vingar de uma crítica é não se parecer com quem a fez. E aí está o verdadeiro poder. Não está em calar bocas. Está em viver tão alinhado com seus valores que a crítica simplesmente perde sentido. Por quê? Quem é mais forte? Quem grita movido pelo orgulho ou quem respira com calma? Quem fere com palavras ou quem constrói com atitudes? Quem julga sem saber ou quem avança com humildade? Quem critica não se arrisca, não se expõe, não se questiona. Limita-se a projetar suas frustrações nos outros. E você não nasceu para isso. Você nasceu para criar, não para destruir, para compreender, não para atacar, para transformar sua dor, não para transferi-la. Cada vez que você escolhe o caminho da virtude, está mostrando uma força que poucos têm. Cada vez que decide agir com temperança em vez de reagir com raiva, está vencendo uma batalha invisível. Cada vez que se recusa a devolver crítica com ódio, está cultivando algo que o mundo desesperadamente precisa: caráter. E sim, às vezes dói. Dói ser mal interpretado. Dói que julguem suas intenções. Dói que falem de você sem te conhecer. Mas lembre-se, nenhuma crítica injusta pode destruir uma vida vivida com integridade. A crítica se dissipa, a coerência permanece. As palavras voam com o vento. O exemplo fica. Epicteto explicou assim: não explique sua filosofia, viva-a. E é exatamente isso que você está fazendo toda vez que escolhe responder com virtude e não com vingança. Porque criticar é para muitos, mas viver com virtude é para poucos. E você está entre esses poucos. Na próxima vez que alguém te julgar, pergunte-se: essa pessoa vive com a mesma exigência que usa para apontar? Está disposta a olhar suas próprias sombras antes de falar das minhas? Trilhou o caminho que eu estou trilhando? Se a resposta for não, então você não precisa se defender. Precisa apenas se lembrar de que está num caminho mais elevado. Um caminho para o qual nem todos estão preparados. E se alguma crítica tocar uma ferida interna, use isso. Não para se punir, mas para se curar. Não para se derrubar, mas para se fortalecer. Porque até o julgamento alheio pode se transformar em combustível para o seu fogo interior. A diferença está em como você escolhe processá-lo, como você decide seguir, com que atitude enfrenta o ruído externo. A verdadeira força não grita. Ela se mostra em cada decisão, em cada pausa antes de reagir,
em cada limite que você se recusa a ultrapassar, em cada vez que escolhe ser você, ao invés de ter razão. Isso é virtude. Isso é liberdade. Então hoje, quando sentir o peso de uma crítica injusta, respire. Lembre-se do seu caminho. Lembre-se do seu esforço. Lembre-se de que você está escolhendo algo que pouquíssimos têm coragem de escolher. Porque viver com virtude não é confortável, mas é verdadeiro. Não é fácil, mas é autêntico. Não é imediato, mas é eterno. E nesse caminho, as críticas não são obstáculos. São testes, e você, a cada passo, está provando que pode superá-los sem se perder de si mesmo. É isso que te torna invencível. É isso que te torna estoico. 10ª lição estoica. Você é livre quando a crítica já não te condiciona. Existe uma forma de escravidão silenciosa que a maioria carrega sem perceber. Não tem correntes visíveis. Não há grades de ferro nem algemas nos pés, mas pesa, sufoca e condiciona cada decisão que você toma. É a escravidão de viver à mercê da opinião alheia, a prisão invisível do "o que vão pensar", aquela em que você mesmo, sem notar, foi se trancando ao longo dos anos. Porque desde pequeno você aprendeu a agradar, a receber aprovação como recompensa, a temer a rejeição como castigo. E pouco a pouco, começou a se adaptar ao que os outros esperavam de você. Parou de dizer o que pensava, parou de fazer o que queria. Tornou-se especialista em camuflar sua essência, apenas para não incomodar ninguém. E o que ganhou com isso? Ansiedade, dúvidas, culpa por ser quem você é, e uma dependência emocional tão profunda que uma única crítica era capaz de te destruir por dentro. Mas isso já não é vida, isso é sobreviver para agradar. E você sabe, a verdadeira liberdade, como dizia Marco Aurélio, não consiste em fazer tudo o que se quer, mas em não se deixar arrastar pelas paixões nem pelas opiniões dos outros. E isso inclui a mais sutil e perigosa de todas, o medo do julgamento. Porque enquanto você depender da aprovação externa para se sentir válido, sempre estará acorrentado. Enquanto temer decepcionar os outros mais do que trair a si mesmo, continuará sendo prisioneiro. O caminho estoico te propõe outra coisa. Te propõe recuperar sua soberania interior. Tornar-se o único juiz válido da sua vida. Não por orgulho, mas por temperança. Não por rebeldia, mas por clareza. Essa clareza que te permite olhar uma crítica nos olhos e perguntar: isso é verdadeiro para mim? Ou não? Nada mais. Sem drama, sem vitimismo, sem necessidade de se defender. Essa é a liberdade emocional. Poder ouvir o que os outros pensam de você, sem deixar que isso determine o que você pensa de si mesmo. Epicteto resumia com precisão cirúrgica: quem deseja agradar a todos se torna escravo de todos. E você decidiu deixar de ser escravo. É por isso que está aqui. É por isso que está se treinando na filosofia mais exigente e libertadora que existe. Não para se tornar insensível, não para virar alguém frio ou arrogante, mas para viver com inteireza, com direção própria, com uma paz que não depende do vento. Porque me diga uma coisa, você não está cansado de medir seus passos pelas opiniões alheias? Você não está esgotado de adiar seus sonhos com medo do que vão dizer? Você não se cansa de engolir a própria verdade só para não ser julgado? Você não veio a este mundo para agradar multidões, veio para cumprir um propósito, para viver a partir do seu centro. E isso implica abandonar o vício da aprovação. Sim, talvez te critiquem. Digam que você mudou, que ficou egoísta, que não é mais o mesmo. Mas essa é a prova de que finalmente você parou de ser o que esperavam, para se tornar quem realmente é. Você não deve explicações a todo mundo. Não precisa justificar cada passo. Não tem que convencer ninguém do seu valor. Você vale pelo que é, não pelo que os outros enxergam. E quando essa verdade se enraiza dentro de você, algo muda. Você já não reage com fúria diante de comentários injustos. Já não desmorona diante de opiniões negativas. Já não corre atrás de aprovação em cada olhar. Você se torna sólido, imperturbável, livre.
como uma montanha diante do vento, como uma árvore que não discute com a tempestade, mas também não se quebra. Essa é a força estoica, a de quem se conhece tão profundamente, que nada de fora é capaz de arrancá-lo do próprio centro. E isso não significa ignorar tudo. Significa avaliar cada crítica com maturidade, distinguir o útil do tóxico, ouvir, mas não se submeter, porque às vezes uma crítica sincera pode te fazer crescer. Mas uma crítica destrutiva só merece o seu silêncio. Você decide o que entra e o que não entra. Você decide o que alimenta sua alma e o que a envenena. E nessa escolha está a sua liberdade. Então hoje, quero que você lembre disso. Cada vez que uma crítica te fizer estremecer, pergunte-se se está vivendo por si ou pelos outros. Cada vez que o julgamento te ferir, pergunte-se se essa ferida já não existia dentro de você. E cada vez que duvidar de si por algo que alguém disse, lembre-se de que só você tem autoridade final sobre a sua identidade. O mundo pode opinar, mas você escolhe quem é. O mundo pode julgar, mas você decide como viver. O mundo pode apontar o dedo, mas você escolhe se caminha de cabeça erguida ou se encolhe de medo. Essa escolha, sempre, será sua. E nessa escolha se joga a sua liberdade. Porque ninguém é verdadeiramente livre enquanto for condicionado pela crítica. E você está pronto para essa liberdade. Uma liberdade que não grita, que não precisa provar nada, que simplesmente se respira. Na serenidade de quem já não se ajoelha diante de nenhuma opinião. Essa é a meta. Esse é o destino da alma estoica. E você está cada vez mais perto. Há um momento na vida em que a gente para. Não por cansaço, não por derrota, mas porque já não quer continuar trilhando caminhos que outros desenharam. E esse momento é sagrado. Talvez você esteja exatamente aí, diante desse silêncio incômodo, em que já não sabe se deve continuar calando o que sente para não ser julgado, ou se finalmente vai se atrever a viver sua verdade, mesmo que isso afaste algumas pessoas. Diante de um abismo onde sente que, se der mais um passo, pode perder a aprovação de muitos. Mas enfim, se ganhar de volta. Esse é o instante em que a alma desperta e decide que não vai mais hipotecar sua paz só para se encaixar. Por tempo demais, você confundiu ser amado com ter valor. Treinaram você para agradar, para suavizar suas arestas, para calar o que pensa, para ser bonzinho, mesmo que isso exigisse engolir suas próprias emoções. Mas você não veio a esta vida para viver sob o julgamento dos outros. Você veio para encarnar uma vida que esteja alinhada com o que é verdadeiro para você. A crítica alheia é inevitável, mas ser seu escravo é uma escolha, e essa escolha já não combina mais com quem você está se tornando. Você começou a despertar. Percebeu que não pode controlar o que os outros pensam ou dizem, mas pode decidir o valor que isso tem. Descobriu que sua identidade não pode depender de palavras soltas, de rótulos sem fundamento, de julgamentos apressados vindos de quem não conhece sua história. O que os outros pensam de você não define quem você é. O que você escolhe acreditar sobre si mesmo, sim. E aí começa a verdadeira transformação. Não quando todos te aplaudem, não quando a crítica desaparece, mas quando enfim você deixa de precisar dela para estar em paz. Você percebe que não precisa ter sempre a última palavra, que às vezes a maior força está no silêncio, que não precisa convencer ninguém, nem se defender de tudo, nem responder com raiva para provar seu valor. Basta se posicionar firmemente em quem você é e continuar caminhando. Não é fácil. Às vezes dói ser mal interpretado. Às vezes queima por dentro não ser compreendido. Mas essa dor é o preço de uma vida autêntica e vale cada lágrima, cada dúvida, cada silêncio desconfortável, porque do outro lado dessa dor existe liberdade. A liberdade de ser você sem pedir permissão. A liberdade de viver em coerência com sua alma. A liberdade de não temer o julgamento porque você já não está disposto a se abandonar. E você não está sozinho nesse caminho. Somos muitos os que escolheram deixar de viver acorrentados ao olhar dos outros. Somos uma comunidade que valoriza a virtude acima da popularidade.
a temperança acima do escândalo, a verdade interior acima do aplauso fácil. Nos une o desejo de viver com propósito, de não permitir que uma crítica roube nossa paz, de não deixar que o julgamento alheio seja o termômetro do nosso valor. Talvez hoje você não tenha todas as respostas. Talvez ainda doa o que alguém disse, talvez ainda seja difícil não reagir. Mas você está desperto. E isso muda tudo. Você está aprendendo a respirar antes de responder, a observar sua emoção sem ser arrastado por ela, a manter seu centro mesmo quando o mundo tenta tirá-lo do eixo. Você está construindo uma fortaleza que não se vê, mas que se sente. E a cada dia em que escolhe sua paz, em vez do ruído externo, você está vencendo. Se essa sessão estoica falou com você, se em algum momento sentiu que estávamos falando diretamente com sua alma, se alguma palavra te trouxe alívio, sustento ou clareza, te convido a continuar com a gente. Este não é um espaço de perfeição. É um refúgio para almas cansadas de fingir. É um lar para quem busca liberdade sem arrogância, firmeza sem violência, paz sem submissão. E se algo do que você ouviu aqui plantou lucidez dentro de você, não solte isso. Torne seu. Torne hábito. Torne filosofia de vida. Porque ser livre da crítica não significa que ela não machuca. Significa que, apesar da dor, você escolhe continuar firme. Significa que você não permite mais que uma opinião te destrua por dentro. Que você sabe quem é, mesmo quando o mundo duvida. E essa certeza, essa firmeza silenciosa, é o que faz de você um verdadeiro estoico. Obrigado por caminhar com a gente. Obrigado por ter a coragem de olhar para dentro. E obrigado por nos lembrar que a maior vitória não é a que aparece por fora. É a que se conquista na alma. Se essa sessão te trouxe valor, inscreva-se, compartilhe e comente abaixo. Minha paz não está mais à venda. Porque quando você pronuncia essa frase, não está apenas fazendo uma afirmação, está escolhendo um novo caminho. E nós estaremos aqui, acompanhando cada passo seu. Sua voz é essencial neste espaço. Cada reflexão fortalece e eleva a nossa comunidade, refletindo o verdadeiro valor de cada indivíduo e contribuindo para nossa identidade estoica compartilhada. A reflexão que receber mais apoio será fixada como estandarte desta comunidade de mentes estoicas. Uma comunidade que não foge da dor, mas que a atravessa com coragem, com sabedoria, com honra. Entrar nessa comunidade estoica é quebrar as correntes que te limitam e construir uma fortaleza interior que ninguém pode derrubar. Siga-nos para nunca mais perder uma reflexão como essa. Lembre-se, cada decisão molda seu caráter. No comentário fixado, você encontrará um caminho. Há escolhas que parecem pequenas, mas mudam tudo. Se algo dentro de você despertou com isso, não ignore. Inscrever-se não é apenas um clique, é uma decisão. A de não viver mais adormecido, a de caminhar com consciência, com coragem, com propósito. Nos vemos no próximo encontro de Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos explorando as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida moderna. Agora, aproveite a chance de expandir sua compreensão do estoicismo com novas sessões recomendadas. Até que nos encontremos de novo. Lembre-se, você é o único dono da sua percepção, o criador da sua paz e o guerreiro da sua própria batalha. Esse é o legado do estoicismo, a arte de ser invencível.